Eles, inclusive, eles têm uma relação muito possessiva, né? O Boris e Doris, eles têm uma relação muito possessiva, né? E eles usam isso até como forma de conquista mútua, né? Quer dizer, eles utilizam esse jogo do ciúme. E isso é uma coisa muito presente, muito viva na cultura universal, porque a nossa cultura vem da cultura latina, né? Que vem... Universal, né? isso mesmo, você disse bem, né? Quer dizer, não é nada pretensioso da minha parte, não, mas é o ser humano que é o mesmo, né? Em certas coisas, é o mesmo toda parte. Eu acho que se um leitor lá na China, né? Se acontecer de um dia meu livro ser traduzido, ou ele, de alguma forma, enfim, chegar ao meu livro e lê-lo, eu acho que ele vai se identificar com quase tudo aí, né? Um leitor lá da Groenlândia, não sei de onde mais aí, porque são questões humanas. Em todo lugar que existe ciúme, existe a preocupação com a morte, né? Com o sentido da vida, desgaste de uma relação amorosa. Isso é universal, sabe? Né? Toda parte do mundo aí. Para citar os versos que eu... ia citar o verso do Antero de Quental, né? Mas agora me fugiu um pouquinho, mas eu ainda lembro até o final da entrevista. Agora, você veio de uma linhagem narrativa que surge ali a partir dos anos 60 e que é responsável pelo grande crescimento do conto brasileiro. Houve aquele chamado boom do conto brasileiro ali na década de 70, e que foi uma revolução, né? Quer dizer, a narrativa curta e tal, e que está havendo uma certa recorrência desse movimento hoje. Quer dizer, o próprio Rubem Fonseca voltou a escrever conto, né? O último livro dele, o Ela, é um livro de contos. Quer dizer, as pessoas, o Assis Clia hoje se diz, olha, eu gosto de fazer conto e tal. Quer dizer, você vem trabalhando nas duas frentes, né? Sim. Com o conto e com a coisa. Mas o que é que diferencia em saber que vai ser um conto, vai ser um romance? Como é que se dá esse seu trabalho? Aliás, completando em 3 frentes, né? Romance, novela e conto, né? Que eu faço os 3, né? Isso aí, de um modo geral, é muito claro para mim mesmo, né? Quando eu percebo que aquilo vai ser um conto ou quando vai ser um romance. Às vezes, no caso de uma novela, não fica muito claro, às vezes se vai ser um conto ou um romance, às vezes a ideia inicial é um pouco, às vezes um conto, mas aquilo vai tomando, vai crescendo, né? E eu, de repente, percebo que o conto, se posso dizer assim, fazendo um pouquinho um jogo de palavras, que o conto não daria conta daquele material. Né? Mas, de um modo geral, é quando eu penso uma ideia assim, eu falo, não, isso aqui é um conto, né? E aí, é questão mesmo de forma, né? Certas coisas, um certo assunto que você dá o recado ali é 1, 2 páginas. Se você passar daquilo, mata como obra, né? E outros, quer dizer, é um assunto, é um tema tão vasto, né? Com tantas implicações de personagens, tudo que você só pode fazer num romance, né? Então, para dar um exemplo, né, citar apenas 2 romances meus, o primeiro e o segundo. O primeiro, que é Os Novos, que foi um romance para resumir, sobre a minha geração em Belo Horizonte, né, os escritores, e todo aquele período da ditadura, né, passeatas e tudo aquilo que a gente viu na época. Quando eu pensei em escrever, eu pensei com essa amplitude, né, vou fazer um retrato aí, né, ficcional, obviamente, de tudo que aconteceu nesse período que eu testemunhei, de que eu participei também, né? Porque eu participei de tudo isso, não tive militância política, mas estava lá no meio dessa coisa toda, né? E, então, nesse caso, só poderia ser um romance, não tinha como eu escrever isso de outra forma, né? E, no caso do segundo romance, que foi com base na minha experiência de jornalista, no Jornal da Tarde, também a mesma coisa, quer dizer, eu vivi todo um período lá, não apenas do jornal, da redação, mas também do que eu vivi em São Paulo, nesse período, né, que eu nunca tinha, claro que eu já tinha ido várias vezes em São Paulo, mas nunca tinha morado, vivido lá. Então, tudo isso foi muito rico para mim, nessa experiência não só do jornal, em que eu também nunca havia trabalhado em nenhum jornal,
mas também da cidade, das pessoas que eu encontrei, com quem eu convivi, né? Fossem amigos, colegas ou pessoas de fora, né? Estávamos ainda há pouco, né? Lembrando aqui como era o repórter naquele tempo, que você tinha aí para a luta, né? Ir à rua e cavar a sua reportagem, né? Dessa forma. Então, tudo isso aí, quando eu, né, me veio a ideia de, então, escrever um romance que pegasse todo esse período, essa experiência, quer dizer, quando, melhor dizendo, né, que eu quis, né, escrever sobre essa coisa toda, como que eu poderia fazer isso se não num romance, né? E no caso da novela, temos aqui o Boris e Doris, né, que é o assunto maior da nossa conversa agora. O Boris e Doris, imagina se eu fosse escrever, transformado num conto. É claro que eu tenho vários contos, né, sobre casais, né, discussões, desentendimentos e tal, né? Tem vários, poderia citar aqui, então, uma meia dúzia para mais, né? Que tem muita coisa a ver também com esse livro, né? Ou então fazer então você imagina, quer dizer, o que teria de tirar fora desse livro, né, para fazer simplesmente um conto. E não seria o livro, quer dizer, o tempo, isso é uma questão muito importante, né? Você me fez uma pergunta que eu acho, o tempo, né, o tempo interior, né, de um livro, é que define muitas vezes o conto, a novela, o romance. Quer dizer, o conto é aquela coisa, né? Pá, 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 né? Dá o recado ali rápido, né? A novela, ela caminha um pouco mais, mas não tanto quanto o romance, que começa a se imbricar, né? Volta, né? Tudo, né? Então, muita questão do tempo, quer dizer, no romance você começa a ler da primeira página até você chegar hoje, há todo um tempo decorrido, inclusive o tempo físico para você ler, né? Um conto você lê enquanto você está esperando alguma coisa, na rua, no escritório, onde for, aí você pega e lê na hora, né? E a novela está entre os dois aí, às vezes até dá para, com mais algum tempinho, dá para ler. Aliás, até, né, no caso específico aí do Boris e Doris, para falar dele, né, não quer dizer que eu não pense isso com relação às outras novelas minhas também, mas aí são outras questões. Mas o Boris e Doris, eu acho que, não sei se você vai concordar comigo, que o ideal é que a pessoa lesse de uma vez. Porque ele tem um ritmo, ele tem uma então sequência. Você vai. E vou te dizer, né, uma coisa assim do laboratório do escritor, né, que eu vou participar hoje, coisas do laboratório do escritor, né, que eu fiz todo um estudo assim, de engenharia para montar esses capítulos, né, estudando, inclusive, no relógio, o tempo que levava a conversa, né? Porque você vê que é todo a questão, inclusive, do relógio, espacial, né? O tempo espacial está presente, o tempo espacial está presente. Toda hora, que é uma das questões que provoca, aliás, a questão dele estar olhando o relógio, né? E isso aí eu tive que mais ou menos cronometrar. É um tempo que é claro que diferente do tempo real, mas para levar essa conversa toda aqui, né? Com relação ao tempo que ele desceu para tomar o café, até a hora que chega lá o motorista, né? Isso tudo aí me deu um trabalho de cão. Fiz lá planilhas, né? Fazer a linguagem bem do ramo. E foi muito difícil, quer dizer, muito difícil. Mas o Altran Dourado é que diz uma coisa interessante, né? Que ele é conhecido por planejar o livro, né? E depois, aí eu esqueço tudo e escrevo. Mas isso até é interessante, porque eu costumo responder muito a essa questão, se eu planejo tudo, que isso aí, diga-se, né, esclareço que eu fiz isso depois já do material, né? Quer dizer, o grosso do material escrito, né? Aí que eu fui coordenando a coisa, porque eu também não gosto, né? Me perguntam muito, como pergunta, acho que é todo escritor, né? Você planeja tudo para escrever, tudo. Se eu planejasse, perdi a graça. Porque, contei aqui, né? Que às vezes coisas vão surgindo que nem eu sabia. Né? Para mim é aventura, né? Eu comparo aliás, disse explicitamente isso na entrevista que eu dei há muito tempo para a Folha de São Paulo. Eu comparava escrever ficção a uma navegação, né, onde você encontra, se você aventura ao mar, encontra sereias e monstros, né, quer dizer, você encontra de tudo, você não sabe o que vem pela frente. Agora,
Eu ouvi dizer, né, que tem autor que programa tudo, né? Faz um mesmo plano de trabalho assim e vai desenvolvendo aquilo, né? E eu tomo, quando muito, algumas notas que me servem para umas estacas ali, né? Para eu me movimentar, não ficar também tão aberto, acaba se perdendo no meio daquilo, né? Mas, às vezes, eu chego ao final, quando eu termino o trabalho, eu dou uma olhada nas notas lá e falo, isso aqui sumiu lá no livro, né? Abandonei, né? Outra, isso aqui está lá, né? Tal, né? Então, muda muito. Agora, isso que é o gostoso de escrever, o encanto, o fascínio, né, da ficção.